Fique quieto. Sabe por quê? Porque Deus quer falar com você no silêncio. Muitas vezes, Deus nos leva, aleluia, para um lugar silencioso, porque Ele quer falar conosco. E muitas vezes nós não entendemos o agir, o trabalhar de Deus. Muitas vezes a gente quer agitação, a gente quer muita fala, a gente quer ouvir, né? E Deus muitas vezes quer falar conosco no silêncio. E é o melhor momento para a gente ouvir a voz de Deus, é no silêncio. Eu não sei como você está aí, mas essa palavra não chegou para você porque você quis ouvir, não. Essa palavra chegou até você porque Deus quer que você ouve. Então preste atenção na leitura aqui da palavra, que você vai ver Deus falar com você através do silêncio. Preste atenção. E se essa palavra falar com você, não perca tempo e não. Escreve aí, essa palavra é para mim, que eu vou estar orando por você na madrugada. E já aproveita, já se inscreve no canal, já deixa o seu like no vídeo, para que esse vídeo chegue mais alguém. Amém? Compartilha para 10 pessoas. Olha só o que diz a palavra do Senhor aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Preste atenção na leitura. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chama Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi ele e deitou. Presta atenção. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei, eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesto a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs-se ali e chamou como as outras vezes Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Eita glória, aleluia. Você viu o horário que Deus chamou a Samuel? Você viu o momento que Deus chama Samuel? Não foi no calor do dia, não foi no falatório do dia, não foi no barulho que o dia oferece, foi na noite, foi na hora de deitar, foi quando Eli já estava deitado também. Eita glória! Deus chama no silêncio e muitas vezes nós não queremos ouvir. Samuel aqui, ele não entendia ainda a voz do Senhor. E quantos de nós, quantas pessoas ainda não conhecem o falar de Deus, o trabalhar de Deus, a voz de Deus chamar? Muitas vezes nós entendemos todas as vozes, menos a voz de Deus. A humanidade tem uma dificuldade muito grande de se conectar com os céus. Por quê? Porque exige oração, exige jejum, exige leitura da palavra. E muitos não querem pagar esse preço, né? E desconhece a voz do Senhor. E quando Deus fala, aí ele fica sem saber se foi Deus que falou. Aleluia. Samuel era novo, Samuel era muito jovem. Eita, meu Deus, aleluia. Quando foi estar ali com Eli, e ele ainda não entendia as coisas dos céus, ainda não entendia a voz de Deus.
Quem sabe você está aí como Samuel, não entende ainda o chamado, não entende ainda o que Deus está falando com você. Eita, meu Deus, mas faz o seguinte, fica quieto, porque Deus quer falar com você no silêncio, é no silêncio da madrugada, é no silêncio da noite, que Deus muitas vezes se manifesta ao ser humano. Aleluia, quando tudo está tranquilo, quando a cidade está dormindo, quando todos estão dormindo, aí Deus aparece em sonho, Deus aparece em visão. Aleluia. Ali para Samuel foi a voz, Deus falou com voz, ele ouviu a voz, é tanto que ele foi até Eli, achando que era Eli que estava chamando ele. Aleluia. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus está falando conosco, aquilo que o Senhor preparou para nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos direito aquilo que Deus quer e muitas vezes a gente vai por outro caminho qualquer, menos pela vontade de Deus, menos pelo caminho do Senhor, menos por a direção de Deus. Mas coisa importante é quando nós ficamos em silêncio e ouvimos o que Deus precisa falar conosco. É muito importante você dar ouvido o que Deus quer falar com você. Aleluia! Quantas vezes Deus queria falar com você e você não deu ouvido e você acabou errando. Você acabou fazendo coisas que não era para fazer, não era tempo de fazer, você tomou decisões erradas. Por quê? Porque você não deu ouvido à voz de Deus. Você não deu ouvido à palavra de Deus, você não deu ouvido àquilo que Deus tinha para falar para você. Então se acalma, se aquiete, porque maior é Deus na sua vida, maior é o Senhor que te chamou, que fez a promessa. E a promessa que Ele fez na sua vida, ela está de pé. Você verá o que Deus irá fazer na sua vida. Você vai ver o que Deus tem preparado para você. Você vai ver o que Deus, aleluia, tem feito em prol da sua vida. Você vai ver o que Deus, aleluia, preparou para este tempo, para a sua vida. Então fique em silêncio, aprenda a ouvir a voz do Senhor, porque Deus quer te responder por esses dias. Há uma resposta divina chegando para você. Então inclina os seus ouvidos, entenda bem o que Deus está falando através do profeta, através de um vídeo, através de uma palavra, através da Bíblia, através de visões. Deus quer falar com você. Então dê ouvido, fique quieto e ouve Deus. Aleluia. Glória. Deus quer falar com você no silêncio. Deus não quer falar com você no barulho. Deus quer falar com você no silêncio. Você crê? Se você crê, toma posse dessa palavra aí, olha. E creia que Deus quer falar com você no silêncio. Era no silêncio da madrugada, da noite, que Deus falou com Samuel. É assim que Deus quer falar com você. E você vai dizer, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque tua serva ouve. Deus é fiel na sua vida. Receba essa palavra e saiba que você precisa ficar quieto. Abre menos a boca e você vai ver o resultado disso. Deus te abençoe.